E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas a que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas.
E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos que vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais, os sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém. Uma passagem, irmãos, e outra mais. Uma colocação e outra mais. Aqui o Senhor vai a nós, nos ensinando, irmãos, pelas suas palavras, pelos exemplos, pelas pessoas que estiveram com ele. Por isso que ficaram registradas essas passagens aqui, para nos ensinar. Bom, veja que há momentos que o Senhor se dirige a alguém. Há momentos que alguém se dirige ao Senhor. E ambas as vezes, de um lado e de outro, sempre o encontro é feliz. Bem-aventurados são aqueles que, ao longo da sua caminhada, entendem a absoluta necessidade que eles têm de Deus. Ninguém é independente, irmãos. A vida de um ser humano é uma passagem muito rápida. A nossa existência é muito rápida. Em Salmos diz que é apenas um conto ligeiro. E a nossa história e a nossa vida, elas possuem significado quando nós conhecemos a verdade da vida. O Evangelho da Graça, quando nós conhecemos o Senhor. Ficaram registradas algumas passagens para o nosso próprio ensino, para a nossa própria maturidade espiritual. Os irmãos vejam. Zaqueu, ele era um publicano, e esses homens eram odiados pelos judeus. Mas quando ele escutou a fama de Jesus e as coisas que ele fazia, entrou no coração dele um desejo muito forte e sincero. Ele queria conhecer Jesus. Mas ele era pequenininho e o povo era muito numeroso. Ele não conseguia vê-lo. Ele fez alguma coisa que, certamente, uma pessoa na posição dele não faria fácil. Isso é coisa mais para menino. Ele subiu em cima de uma figueira brava. Subiu lá em cima. Falou: eu quero ver Jesus, porque da onde eu estou eu não consigo. Mas ele foi lá na frente, subiu na figueira e ficou lá em cima esperando. Quando ele passar aqui, eu vou ver o rosto desse homem. Eu quero conhecer esse homem. Aqui a gente vê isso. Alguém se interessando em saber quem é Jesus. Alguém escutando essa palavra aqui ou longe daqui, se entrar em você o desejo de conhecer Jesus, ele para se revelar a você. E aquele a quem Jesus se revela nunca mais é a mesma pessoa. Cristo transforma de tal maneira que nossa natureza muda de perdido para salvo, de filho da ira para filho adotado de Deus. Ele estava em cima da árvore, Jesus passava por baixo. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Mas os detalhes, a sutileza, o cuidado do Senhor e a grandeza do sentimento do Senhor são alguma coisa notável, porque, os irmãos, eu não acho que é por acaso que ficou registrado que ele estava em cima de uma figueira brava. A figueira brava não é boa.
acho que isso retrata a própria história dele. O que ele construiu até então era isso. Uma figueira brava não tem fruto que sirva para nada. Ele estava ali exatamente na simbologia dos frutos que ele obteve até aquele dia, vivendo como um publicano. Não produziu nada que poderia ser útil a Deus. Em cima daquela figueira, Jesus passou. Quando chegou debaixo onde ele estava, Jesus parou e falou: Zaqueu, desce daí. Surpresa, né? Que chamou ele pelo nome. E ao invés de ele conhecer Jesus, Jesus o reconheceu. Desce da figueira. Irmão, vocês não percebem que isso aqui tem profundidade? Qualquer um de nós aqui, irmãos, ninguém aqui foi chamado de lugar alto, não. Todos nós fomos chamados de lugares horríveis. Eu sei de mim, eu vim de uma figueira brava, mas você veio também. Quando Jesus te chamou, tirou você de uma vocação horrível. A nossa vocação não era boa. Desce, que surpresa agradável. Não está escrito o que ele pensou, mas, puxa, ele chamou pelo nome. Chamou pelo nome. Não pode ser isso. E entrou na casa dele. Por essa ele não esperava. Ele queria só ver. Porque quando você entra com o seu desejo, ainda que seja pequeno, Cristo entra com a solução. Tem desejo seu que Cristo vai prover solução por ele. Creio nessa palavra aí. Tem desejo seu que já provocou reação em Cristo. Ele não para debaixo da figueira, mas para nessa pregação hoje no braço para te falar: ó Zaqueu, desce e vem. Na comunhão dessa palavra. O Senhor vai cear contigo. A virtude dele vai tomar seu coração. Você vai perceber: o Senhor se apresenta a mim. O Senhor chegou até a mim. Louvado seja Deus. A virtude do Todo-Poderoso hoje se manifesta em alguém que escuta essa palavra. Você vai sentir que o Senhor parou e te chamou. Irmão, entrou na casa dele. O homem contente que não cabia em si mesmo. E os especialistas lá fora. Porque é assim. Nós temos a relação nossa com Cristo. E os homens que entendem de Deus, de Cristo, que sabem tudo lá de fora. É assim sempre. Os especialistas sabem tudo, mas não conhecem nada. Os simples não conhecem tudo, mas sabem tudo que precisa. Zaqueu, tudo que ele precisava estava perto dele. O próprio Senhor Jesus, na casa dele. Que beleza. E ia jantar com ele ainda, almoçar, não sei que coisa, a coisa estava boa. Mas lá fora estava brava com ele. Entrou na casa de um homem pecador. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Se aqui fosse casa de justo, ele não vinha aqui não, porque a casa de justo não é aqui, é lá em cima. A casa do justo é lá em cima, é para lá que ele vai te levar. Ele tirou você da figueira brava para você ir para a casa do justo. Você quer casa de pecador, casa de morte, de mentira, de miséria, de traição, de doença, de terremoto, de praga. Quem vive aqui vive debaixo de provação. Esse mundo é vale de lágrimas. Mas aqui o Senhor... Vocês já perceberam isso? Quando a virtude de Deus entra em nós, é o Senhor ceando conosco. É o Senhor ceando conosco. Quando a virtude dele entra em nós, nosso coração fica refrigerado. Entrou na casa de um pecador. Falei, é para isso mesmo que eu fui lá. Entrei na casa de um pecador e é isso que o Senhor faz. E ele para na frente do leproso, o leproso fica bom. Para na frente do cego, o cego enxerga. Para na frente do morto, o morto ressuscita. Glórias a Jesus. Para em frente de um pecador, o pecador não peca mais. Essa palavra que você está escutando aqui, você é pecador, mas você vai parar de pecar por essa pregação. Aonde você estiver nessa pregação remota daqui, a palavra vai te pegar aí fora. Olha, irmãos, a transformação dele. Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E qualquer prejuízo que eu dei, eu vou pagar 4 vezes mais. Vocês percebem que aproximou de Jesus, a coisa muda? Quem não muda é porque não está próximo de Jesus, está na figueira brava. Quem desceu da figueira, tem fruto. Você está na figueira ou não? Porque quem está com Jesus, tem obra. Quem está dando um prejuízo para o outro, está na figueira. Mas quem desceu da figueira, eu dou metade dos meus bens para o pobre. E é claro que devia ter dado prejuízo. Aqui não está dando.
Se eu tiver feito, é claro que fez aquilo. Eu vou pegar os que eu andei fazendo coisa errada, que eu dei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes mais. Por causa dessa amizade que nós acabamos de construir aqui agora. Aí ele falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas ele não era filho de Abraão na linhagem genética, pelo que me consta aqui. Filho adotado nesse bendito Senhor Jesus, que adota homens de toda a nação, raça, tribo e língua, e coloca como parte integrante da família. E aqui ele vai falando, porque vocês podem ver que a palavra ela se completa. Aqui ele vai falando, e ouvindo dele essas coisas, que coisas? Essas coisas que Jesus estava fazendo, salvando os Zaqueu, fazendo essas coisas bonitas aí. Estava perto de Jerusalém, eles estavam esperando, vai manifestar o reino de Deus. Só que eles esperavam que o reino de Deus que ia se manifestar ia ser um reino político. Ia ser um reino que se manifestaria debaixo de controle de um poder temporal, de armas, de guerra. E o reino, o Senhor falou assim, meu reino já está entre vós. O reino do Senhor era diferente do que os israelitas esperam até lá hoje. Até hoje estão esperando o Messias. Você sabe isso, o rabinato fica esperando o Messias. Ele fez uma comparação, um certo homem nobre partiu por uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aqui ele está referindo-se aos próprios escribas fariseus, que não queriam que ele reinasse sobre eles. Aqui era uma parábola, mas estava bem direcionada. Os escribas não eram bobos. Eles perceberam, e aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele chamasse aqueles servos. E falou assim, o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? Qual eu negociei com a sua mina, e agora rendeu 10 minas. Servo, vou te pôr para governar sobre 10 cidades. Aqui ele está falando, irmãos, dos galardões, das coisas que vão acontecer quando ele voltar. Quando Jesus Cristo voltar, cada um de nós vai se apresentar diante dele. Ele vai falar com cada um de nós, eu te dei esse dom, isso. O que você fez com o dom que eu te dei? Olha, esse dom que o Senhor me deu, Senhor, eu trabalhei com ele, não parei de trabalhar, eu não enterrei o talento. Sérgio Bal, vou te colocar, não é que nós vamos governar sobre cidade aqui, irmão, isso são as coisas que Deus vai nos colocar lá em cima, são bênçãos, são galardões. Eu já falei isso, irmão, existe uma diferença entre a salvação, que é a vida eterna dada a todos, mas o galardão cada um conquista. Cada um conquista. Aqui foi 10. Um enterrou o talento. Assim, servo mau. Dá porque tem 10. Ele já tem 10. Quem tem muito vai ter mais. Por isso, irmão, nós temos que nos esforçar ao máximo para agradar o Senhor. Ao máximo. E olha o que ele fala aqui. Trazei-me os meus inimigos que não quiseram que eu reinasse. Matai-os diante de mim. Sentença terrível, hein? 40 anos depois, cumpriu o que ele fala aqui, ó. Não conheceste o tempo da tua visitação, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Você sabe que 40 anos depois, Roma entrou lá em Jerusalém, matou as mulheres, matou as crianças, derrubou os muros, derrubou o templo. Não ficou pedra sobre pedra. Os judeus passaram até o ano de 1948 sem ter um país, espalhado pelo mundo, porque recusaram o Senhor. Vocês percebem como é que é sério recusar o Senhor? Trazei-os diante de mim, matai-os diante de mim. Irmãos, o que aconteceu com o povo judeu, no plano material, muito pior vai acontecer com os cristãos no plano espiritual. Aqueles que rejeitaram o Senhor serão lançados, não como eles, que foram perseguidos,
mas restaurar a pátria por promessa. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus serão lançados nos abismos eternos e nunca mais sairão de lá. Aqui, irmãos, a outra fase, caminhando para Jerusalém, chegaram perto de Betfagé de Betânia, no monte chamado de Oliveiras. Ele mandou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e ao entrar ali, achareis preso um jumentinho. Vocês vão percebendo aqui a onisciência do Senhor. Ele não tinha entrado lá, mas ele já tinha visto o jumentinho. E mais, ele já tinha falado no coração do dono do jumento, mas ele não foi lá. É o poder que ele tem. Quando se chegasse a encontrar, desamarra o jumentinho. E se o dono perguntar: o que você está fazendo? Eu falei assim: o mestre precisa dele. E é tudo o que basta. Entrando na cidade, acharam o jumentinho, desamarraram, e o dono falou: o que você vai fazer? O mestre precisa dele. O poder da palavra. É ele mostrando toda a autoridade que ele tem sobre os pequenos elementos da vida. Por que ele foi pegar no jumento? Ele já não andava a pé mesmo? Por que tem esse capricho? E por que está escrito aqui que ele resolveu entrar de jumento na cidade? Aliás, eu nunca vi escrito em lugar nenhum que ele andasse de jumento, foi só aqui. Nunca vi isso. E é um detalhe, ó. Um jumentinho que nenhum homem ainda se assentou. Um jumento que nunca foi assentado antes. Ele foi o único que colocou limites no nosso inimigo. Limites na natureza carnal. Nunca ninguém, jamais teve a absoluta autoridade que Jesus mostrou no corpo de um homem. Ele colocou freio na boca do nosso adversário. Dominou o nosso adversário, que nunca tinha sido dominado. Ele foi o único. Lá no final, João fala, ele falando: eu vim trazer, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu volto para Deus, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Ali, irmãos, ele foi caminhando para Jerusalém, e aqueles homens simples nem sabiam o que estavam fazendo. Primeiro que colocaram algumas coisas sobre o jumentinho, e quando eles iam caminhando, jogavam os vestidos, as camisas, que naquele tempo não era camisa igual a nossa, não eram umas vestes compridas como se fosse um saiote, jogavam em cima no caminho para que Jesus passasse, folhas. Ali, o rei, o Messias, estava entrando em Jerusalém. Vocês percebem como tudo é tão diferente do que os homens imaginam? Lá em Isaías está escrito assim, olha o que fala lá: um homem que ele não tinha beleza, ele era como raiz de uma terra seca, não tinha formosura. E Zacarias falou: eis que aí vem vindo o teu rei, montado numa jumentinha, um animal de carga. Esse momento aqui era a marca da gloriosa entrada do rei, que reina sem soldados armados com armas naturais. É um rei que reina com outras armas, transformando homens, transformando mulheres, fazendo as pessoas modificarem totalmente a sua natureza. É um reinado novo que vai ser inaugurado em breve, quando ele voltar aqui. A espada do Espírito estava na boca dele, transmitiu para aqueles homens, aquelas mulheres. Eles foi até falado na oração, eles tinham tanta autoridade que eles falaram para os espíritos: sai dela, o espírito ia embora. Eles chegaram pelo Senhor: pelo teu nome os espíritos nos obedecem. Senhor, nós falamos aqui, eu estou aqui em nome de Jesus. Senhor, os demônios correm de nós. Nós nunca imaginávamos de ter essa autoridade. Estava contente. Aí eu vi Satanás cair como um raio mesmo. Mas não fica alegre por causa disso. Oh Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas dos homens entendidos, dos sábios, mas o Senhor revelou para os pequenininhos, porque assim te aprove. Não fica alegre porque os demônios obedecem a vocês, fica alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, irmão. O nosso nome está escrito no livro da vida. A simplicidade desses homens,
tudo simples, mas reconhecer o Messias. Os fariseus, os entendidos, os doutores, manda eles parar de dar glória. Estava incomodando. Manda eles parar de dar glória. Por quê? Por que não podia dar glória? Porque a glória incomodava ele e os espíritos que andavam com eles. Se esses se calarem, essas pedras levantam e dão glória no lugar deles. Glória ao Senhor. Pode dar glória a Deus na sua vida. Pode dar glória a Deus na sua casa. Pode dar glória no seu trabalho. Porque Deus é digno de glória. Jesus Cristo é digno de glória. Ele é o único Senhor. Ele é o único que entrou pelo reino da morte, por vontade própria, saiu do outro lado com a chave da morte e do inferno na mão e reina absoluto. Ninguém tem autoridade sobre ele. Se você andar com ele, você anda com quem tem poder de te defender. Entrou ali, irmãos, nas portas de Jerusalém. Simples. E o lamento dele, para encerrar a palavra, irmão. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Você sabe o que ele está falando? Falava com os judeus. Se vocês entendessem, a paz de vocês está comigo. A paz sua, irmão. A paz sua, irmão, está com Jesus Cristo. Hoje os homens procuram paz no pecado, na bebida, na droga. A paz nossa está com Jesus Cristo. Nem com os remédios psiquiátricos você não encontra paz. A sua paz está com Jesus Cristo. Recebe a paz de Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus. No sangue, no sacrifício, na obra dele. A paz de Jesus Cristo que esteja no teu coração. Você entrou aqui, a paz de Cristo vai sair com você. Glórias ao Senhor. O que o remédio psiquiátrico não te dá, a paz de Jesus Cristo vai te dar. Glórias a Jesus. Ele entrou ali montado no jumento, uma figura tão simples. Se você soubesse a que a sua paz pertence. E chorou. Dias virão sobre ti, que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Tudo isso aconteceu, literalmente, pedra sobre pedra derribada, tudo derribado. E entrou no templo. Agora vocês percebam que a purificação que ele fez não durou muito tempo, porque depois eles voltaram a fazer tudo, mas aqui mostra aqui é o Evangelho, o reino, qual que é a proposta do reino de Jesus. E entrando no templo começou a expulsar os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos, sabe o que ele fez lá? Aqui não detalha muito, mas no outro evangelho detalha. Ele pegou um chicote, uma zorrague, ele meteu o pé na mesa dos cambistas, abriu a gaiola dos pombos, soltou os bezerros, os cabritos, as ovelhas, meteu o pé ali e chicote naqueles homens. Não ficou nenhum lá, todo mundo debaixo de chicote. Os discípulos estão pensando: o que deu no Senhor Jesus? Ele desceu o chicote de todo mundo, é pomba para um lado, camisa para o outro, não ficou nada. Minha casa é casa de oração, não é covil de ladrão. Vocês veem que essa obra tem dono? Tudo que tiver errado nessa obra, o dono não vai pôr para fora. Nessa obra não vai ficar coisa errada. Aonde o homem gerencia, o homem domina, fica o errado, mas nessa obra não fica. Aqui o Senhor mete o chicote, quebra a mesa, põe os cambistas para fora. Nessa obra não vai permanecer os cambistas. Glórias a Jesus Cristo. Pode saber isso, aonde tiver cambista nessa obra, o Rei da Glória vai pôr para fora. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Depois, claro que eles voltaram a fazer tudo errado, mas eu estava mostrando o ministério dele, a que ele veio. Por isso, irmão, que nós temos que ser muito cuidadosos. Esses homens tinham aparência, tudo montado, cheio de aparência, mas não tinha conteúdo. O Senhor falou uma vez: o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aonde nós estivermos, nós temos que ser verdadeiros adoradores. Adorar a Deus em espírito e verdade.
ter a nossa veste limpa, a nossa conduta irrepreensível. Ali, naquele dia, ele foi questionado. Falou assim: com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu autoridade para você fazer isso? E o que me chama a atenção, irmão, é que aqueles homens eram tudo bravos, andavam com arma. Vocês lembram que Pedro andava com espada na cintura? Os homens andavam tudo armados, irmão, porque os homens matavam à toa. Quando Cristo foi ser preso, vocês lembram? Pedro arrancou da espada e cortou a orelha do sumo sacerdote, estava tudo armado. Aqueles homens estavam armados, mas quando Jesus pegou o chicote, aquela arma não serve para... Irmão, a arma humana serve para lutar com homens. Agora, a autoridade divina, a palavra é a espada que fere, que corta, que segura, que separa, que mata. Se Cristo abrir a boca, irmão, ele corta o mal pela raiz. Ele corta as cadeias do mal. Ele corta os alicerces da treva. E essa palavra vai cortar uma corrente que te aprisiona no pecado. Essa palavra cortará a corrente que te prende no pecado. Eu vou falar bem com franqueza. Alguém está escutando essa palavra fora daqui? Essa palavra vai cortar aquilo, mãe. Vai cortar a cadeia que te prende aonde você vai estar. Um dia você vai entrar na congregação e falar: eu escutei uma pregação no culto online e Cristo me soltou das cadeias do inferno. Você também vai ser solto. Glórias a Jesus. Você é ovelha da casa do Senhor, filho de Abraão. O Senhor te soltará por essa palavra. Glórias ao Senhor. Glórias a Jesus. Que autoridade você tem para fazer isso? É muita cara de pau, né, irmão? Que autoridade vocês têm? Os homens que não têm honra, mentiroso. Para a gente falar alguma coisa com o nome de Deus, nós temos que ver se ele é mais santo do que nós, porque se for mais santo é melhor não ficar calado. Agora chegou perto do próprio Senhor. Quem te deu tal autoridade? Se ele falasse, minha autoridade é porque eu sou Deus, Deus é meu Pai, qualquer coisa que ele falasse, está vendo? Blasfemou. Tinha a hora certa de ser preso. Sabe o que ele falou? Várias vezes armaram cilada para ele. Eu não sei se foi aqui, mas ele falou assim: eu tenho uma pergunta para fazer para vocês também. O batismo de João era do céu ou da terra? Ele disse assim: e agora a coisa pegou, porque se nós falar que era da terra, dos homens, nós vamos morrer a pedrada, que esse povo tudo crê que João é mensageiro de Deus. Agora, se nós falar que é de Deus, vai dizer: por que vocês não acreditam então? Nós estamos sem resposta. Olha, nós não sabemos. Seus caras de pau, também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço isso. Vocês não sabem não, né? Vocês estão com medo de falar, né? Eu também não vou falar com que autoridade eu faço isso não. Mas eles bem sabiam. A autoridade vem do céu. A autoridade de Deus será colocada em ti. Em ti. A autoridade de Deus está em ti, ninguém a tirará. Haja o que houver, você vai morrer com a autoridade de Deus dentro de você. Ninguém vai tirar a autoridade de Deus de você. Glórias a Jesus. Ainda que haja espírito lutando para te arrancar a autoridade divina, ela não sairá de ti. Eu sinto o Espírito de Deus, é que eu prego com liberdade. Não vai sair. Essa é a diferença daqueles que andam com Deus. Vocês viram como é que é curioso, bonito, maravilhoso? O homem em cima de uma figueira brava, já desce o Senhor falando com ele pelo nome, hein? Senhor, vamos fazer nossa aliança, já que nós ficamos amigos, todo mundo que eu dei prejuízo, eu vou pagar 4 vezes, e eu tenho recurso. Metade do meu dinheiro já vai para os pobres. Já, aliança com Jesus. Você não quer fazer uma aliança com Jesus hoje antes de terminar essa palavra, não? Mas só que Deus não quer seu dinheiro. Não quer. Não quer que você distribua o dinheiro dele. Sabe o que Ele quer? É que você, ao ouvir essa palavra, agregue, ajunte e não espalhe. Traga e não mande embora. Beije e não blasfeme. Proteja e não ataque.
Glórias ao Senhor. Defenda essa obra, defenda esse bendito ministério, defenda essa graça maravilhosa que está instalada em nós. Nós fomos tirados de uma figueira brava, nós não era nada. Eu sei de mim, mas cada um sabe de si, não é verdade? O Senhor colocou em nós a assinatura dele. Você anda pela rua, o nome dele está escrito na sua testa. Isso é propriedade de Deus. As marcas do Senhor te acompanham. Você, mulher, você, homem, já não é qualquer pessoa mais. Foi transformado. Hoje, se a gente tiver em algum momento, talvez em algum momento mal da nossa vida, a gente pode, quem sabe, subir numa figueira que não é boa, mas hoje o convite é esse: desça da figueira brava, não fique em cima da figueira. Hoje o Senhor Jesus chama cada um de nós: desce daí que eu vou cear contigo. Glórias a Jesus. A palavra era para encerrar, mas eu estou me segurando mais um pouquinho aqui, porque ele vai fazer alguém descer da figueira hoje. Glória a Deus. Hoje você vai descer da figueira. Hoje chegou o dia de você descer da figueira. Jesus vai cear contigo. Você vai sentir a virtude do Todo-Poderoso em você. Você vai sentir a virtude e a alegria. Você vai: eu estou salvo, eu sinto em mim a salvação de Jesus. Deus seja louvado. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós vir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo, mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Vemos, irmãos, nessa leitura, a natureza
clara e triste do ser humano quando o seu coração não se abre. Porque nós, irmãos, precisamos ser trabalhados. A estrutura do nosso espírito, ela tem problemas sérios. Ninguém nasceu perfeito aqui. E todos nós precisamos de ser aperfeiçoados. A santificação é um processo continuado. Isso é o que compete a nós. Na medida que caminhamos na santificação, vamos adquirindo um caráter semelhante ao de Jesus. A santificação é uma proposição do Evangelho, é a proposta de Cristo com o ser humano resgatado. É que o ser humano permita que o coração seja trabalhado, talhado pelas instruções da palavra, até que o Senhor Deus possa colocar em nós estampada a sua própria natureza, que o caráter nosso se pareça muito com o caráter dele. Isso é santificação. Nós vamos tirando de nós o que é mal e trazendo o que é bom de Deus para nós. As pessoas têm coisas feias, mas só que elas não conseguem olhar por dentro. As pessoas têm coisas horríveis demais, que não são nem sequer analisadas por elas. Esses homens eram religiosos. Sabe quem que eram os escribas? Eles faziam a transcrição da escritura sagrada, caractere a caractere. No hebraico, eles eram doutos, conheciam todos os detalhes das escritas, eles conheciam todo o texto da Bíblia daquele tempo, que não chamava Bíblia, das Sagradas Escrituras daquele tempo, conhecia tudo. E a Bíblia, ela aponta, assinala para Jesus. Se eu tenho na mão uma lanterna e ela funciona, quando eu ligo a lanterna, ela tem que jogar luz adiante de mim. Eles tinham na mão a palavra, que era para jogar luz adiante deles, para eles enxergar um pouco, mas não, eles não gostavam, não se deixavam trabalhar. E nós mesmos temos que nos vigiar, porque muitos de nós não nos deixamos admoestar por Deus. Deus nos aconselha, nos exorta, nos ensina, e muitos de nós não nos deixamos aconselhar devidamente. Firmamos em nossa posição, muitas vezes em nossa opinião. Muitas vezes, irmãos, a nossa opinião é resultado de opiniões diversas. Nós vamos entrar no texto dessa leitura. Muitas pessoas têm uma opinião formada, mas se formos olhar o que ela tem formado, é resultado de trabalhos de outros conselheiros. Conselheiros que foram colocando nelas informações, muitas vezes falseadas. Agora, os irmãos vejam, os escribas e fariseus foram encontrar com Jesus Cristo, também foram encontrar com eles os cegos, os mancos, os ressecados. Esses olhando para Jesus e chamando, encontrando nele a figura divina, pedindo ajuda e socorro. Irmão, o texto bíblico está repleto de passagem onde pessoas simples gritavam pelas ruas: Jesus, tem misericórdia de mim! E ele sempre parava, voltava e atendia ao clamor. Agora está aqui a classe mais alta. Pegaram uma mulher em adultério, e a lei de Moisés recomendava isso: a adúltera será apedrejada. O pecado de adultério para a mulher é o mesmo pecado praticado pelo homem. O adultério é pecado para homem e para mulher, mas naquele tempo eles punham o peso só na mulher, embora que
Sempre foi pecado contra homem e contra a mulher. O peso da lei pesaria em ambos. Mas as mulheres sempre foram oprimidas muito mais. As mulheres quase não tinham valor nenhum. Foi Cristo que resgatou o valor da mulher. Foi Ele que fez isso. Levaram a mulher, porque eles colocaram o Senhor num dilema. Um dilema é assim: quando qualquer alternativa que eu escolha me compromete. Apresentaram a mulher, essa mulher foi apanhada em próprio ato adulterando. E a lei de Moisés determina que as tais sejam apedrejadas. Agora, nós queríamos ouvir a tua sentença. Agora, se ele falasse, apedreja, ele, que veio resgatar exatamente o perdido, veio buscar as ovelhas caídas, exatamente a primeira oportunidade, ele mataria. Se ele não matasse, ele quebraria a lei de Moisés. A lei determinava que se matasse. Ou ele seria um transgressor da lei de Moisés, ou seria um transgressor da lei de Roma, porque só Roma podia dar lei capital, nenhum judeu podia matar o outro. É tanto que para matar Jesus, pediram apoio a Roma. Nenhum judeu poderia sentenciar outro de morte. Então, se Jesus sentenciasse a mulher de morte conforme a lei de Moisés, ele quebrava a lei de Roma, além de fugir da proposta divina de resgatar. Se ele falasse para perdoar, ainda ele não havia consumado a sua obra na cruz, a lei estava de pé, ele fazia exatamente a transição, ele que veio implantar a graça é ele, a graça é ele em nós. Aparentemente ele não tinha saída. Os escribas e os fariseus construíram uma armadilha bem construída para ele. A coisa foi bem montada. Mas esses homens pensam que eles fizeram isso sozinhos, mas não foi. O que é mais triste é isso, é que as pessoas são trabalhadas por forças que elas não conhecem. O mal, ele sempre tem o apoio do príncipe do mal. O bem sempre tem apoio do príncipe do bem. As luzes eternas sempre irradiam, são irradiadas de uma mesma fonte, e o mal sempre irradiado da mesma fonte. Por isso que quando a pessoa pratica o mal, ela se torna, quem pratica o pecado, está escrito aqui, é servo do pecado, é escravo. O escravo não tem direito à liberdade, não é filho. Quem morrer praticando o pecado, morreu escravizado. Ele vai para onde? Vai para os calabouços eternos. Nós temos que nos libertar de toda a prática de iniquidade, porque o pecado, o preço dele é a morte. Cristo veio soltar as amarras que nos prendem no pecado. E aquela mulher, que seria o triunfo daqueles escribas e a glória daqueles fariseus, os irmãos conhecem bem essa passagem, porque ela é muito citada. Ele não respondeu nada. Ele começou a escrever no chão. Escrevia com seu dedo. E os mais velhos, que estavam mais próximos, que tinham mais autoridade, estavam perto do Senhor. Ele escrevia com os dedos. E eles insistiam, qual a solução? Ele ficou de pé, endireitou-se. Entre vocês, quem está sem pecado, pega a pedra e joga nela. É como quem diz, eu estou olhando vocês por dentro, eu sei o que cada um de vocês pratica escondido. Porque quando ele falou, o que tiver pecado, pega na pedra, o olhar deles já tinha vasculhado o coração deles, e eles perceberam isso aí, ficaram com medo. O olhar de Jesus devassou, atravessou a parede do nosso coração. Joga a pedra. O mais velho falou assim, eu não tenho como jogar pedra, ele já descobriu minha miséria, mas não humilhou ninguém, não colocou público o pecado de ninguém. Mas de per si, com cada um deles, eles foram percebendo no olhar de Jesus. É impossível resistir esse olhar. E o dedo escrevendo. Eu não sei o que ele escrevia. Eu não sei. Mas era alguma coisa que perturbava aqueles velhos. Porque à medida que os velhos olhavam para Jesus, ele abaixava e escrevia e iam embora. Outro levantava, ele abaixava e escrevia, outro ia embora. Não ficou nenhum acusador.
todos foram embora. Glórias ao Senhor. Isso é história também nossa, sabia? Nós temos muitos acusadores lá no mundo das trevas, por causa de nossos erros. Mas Jesus, vocês já leram sobre a justificação? Nós somos justificados por Jesus. Quando o adversário vem nos acusar, Deus não escreve na areia alguma coisa, Ele já escreveu no nosso coração a sua lei. E o adversário que vem nos acusar, vê a lei de Deus escrita em nós, dá a meia volta e vai embora. Essa é uma carta que já está escrita. Esse é um livro selado. Bem-aventurados são aqueles que foram resgatados da mão da morte, porque nós não ia ser pedrejado, nós ia ficar no fogo que arde para sempre. Ficou de pé. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Não ficou nenhum sequer. Eu também não te acuso, mas te digo uma coisa: não peque mais. É maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso, o poder de perdoar, de quitar dívidas. É para isso que Ele veio. A obra de Deus é isso, é resgate de almas, é ligar-nos outra vez com Deus, é nos levarmos para Deus. É uma coisa muito maravilhosa. Irmãos, olhar um pouco para frente, um pouco mais adiante na nossa história, se nós tivermos fé, nós podemos olhar um pouco adiante e vamos encontrar uma Assembleia Universal de justos aperfeiçoados, uma festa, uma alegria, uma glória. O Senhor não falou, eu não sou daqui de baixo. E no outro ponto Ele fala, e esses aqui, meus amigos, também não são daqui não. Porque à medida que Cristo vai transferindo o que é dele para nós, nós fomos transformados em filhos. Nós éramos escravos do pecado. O escravo não tem o sangue do patriarca. Ele não herda nada. O escravo não herda nada. Mas, se for adotado como filho, tudo que é do fazendeiro ou do empresário fica como herança daquele que era escravo. Ele foi resgatado da condição de escravo. O escravo era marcado quando ele podia servir livre, cumprir o prazo, mas ele amava o patrão. Ele falou assim, eu não quero ir embora, quero continuar com o senhor. Então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte: ele pegava uma sua ovelha, punha a orelha dele na porta e batia com o martelo e furava a orelha dele. Aonde ele passava, ele falava, esse homem era escravo, mas agora ele ficou com o dono dele que gostou dele, né? Furou a orelha dele. Aqui, cada um de nós, Deus não furou sua orelha não, mas Ele te marcou. Você agora é do Senhor também. Por onde você passa, quem te olha fala, e nem nesse mundo, no mundo espiritual, essa mulher, ela é do Senhor, a marca do Senhor está nela, foi marcada pelo Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Os conselheiros, que conselheiros tão tristes, homens tão sábios, podiam fazer tanta coisa bonita. Levantaram-se contra ele, e ele falava, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, quem ouve as minhas palavras, quem ouve meus conselhos, não caminha na escuridão do pecado, da ganância, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. As pessoas pecam, como se isso aí fosse dar para ela uma vivência pós-morte. Ali as pessoas velhas estão na porta da morte e estão com ânsias de pecar. Irmão, se a pessoa não percebe que é uma loucura, que ela corre atrás do vento, é uma loucura. É uma loucura. Para que nós nascemos? Para quê? Qual que é o sentido da vida? Deus veio aqui, Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. É para fazer com que a luz dele brilhe dentro de nós, iluminando nossos cantos escuros, tirando de nós as rusgas, aquelas coisas que não são boas. Até Paulo, com a sua
excelente ciência, Barnabé, com sua dedicação apostólica, tiveram uma desavença, um desentendimento. Olha o que eu sou a luz, mas nós somos treva. Se nós soubermos que nós somos treva, nós vamos querer que a luz brilhe mais em nós. Porque quando o homem acha que ele é luz, aí infelizmente ele perde o caminho. Mas enquanto ele confessa que é treva e a luz é Cristo, ele se abaixa e se põe diante do Senhor com obediência. Paulo atritou com Barnabé por causa de Marcos. Marcos não tinha acompanhado eles numa viagem, Barnabé queria levá-lo, Paulo falou: eu não levo. Ele não me acompanhou naquela missão, agora também não quero ele nessa missão não. Olha que o capricho humano, né? Até um homem daquele, aquela envergadura que fez esse capricho. Nós temos que deixar nossos caprichos, irmão. Capricho já fez muita gente sofrer. Opinião, eu sou de opinião, isso é treva, isso não é luz. Minha palavra não pode voltar atrás. Eu já vi que minha palavra não volta atrás. Grandes coisas. Deus voltou a palavra dele atrás já. O crente não volta, Deus já voltou. Deus, o Senhor deu na oração. Jonas, o Senhor tinha falado que vá lá, prega para esse povo, que eu vou destruir todo mundo aí. Ele até não queria ir, falou: eu vou lá não, porque eu conheço o Senhor tem um coração muito bom, eu prego, eles arrependem, o Senhor vai ter misericórdia, minha fama de profeta vai por terra, eu não vou lá não. Vai lá e prega. Pregou, o povo arrependeu, amarraram até a boca dos bois, todo mundo de jejum, até o boi. O rei começou a andar devagar, vestiu de saco, o Senhor falou com ele: eu não vou castigar, olha como é que estão arrependidos. Você viu como é que treva vira luz? Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem de Deus, guarda isso. Se você reconhecer que você é treva, a luz vai te iluminar por dentro. Enquanto você achar que você é luz, você está em trevas. Olha, nós precisamos de luz. Quanto mais Cristo nos iluminar por dentro, mais seremos felizes, menos bateremos a cabeça, menos seremos trapaceados. Ele ficou bravo. Eu não concordo não. Agora vai salvar todo mundo. Que absurdo. Eu já profetizei, já pus minha palavra aí já. Mas você pôs a sua palavra, Jonas, eu pus a minha também. E eu vou voltar com a minha atrás, porque meu amor, ele sobrepuja a minha sentença. Alguém que escuta essa palavra aqui, longe daqui, ou perto daqui, guarda isso: o amor de Deus sobrepuja a sua sentença. Se você volta atrás, Deus te dá um abraço apertado. Você lembra o filho pródigo? Gastou tudo o que tinha com as prostitutas, mas um dia ele arrependeu. Um dia ele voltou atrás e, cansado de chorar e de sofrer, ele falou assim: eu não sou digno de ser chamado filho, mas pelo menos empregado eu podia ser, que empregado na casa do meu pai vive melhor que eu solto aqui. E eu já fiz tanta coisa errada, já gastei tudo com as meretrizes, mas eu vou lá, eu não quero ser filho não. Vou falar para ele me contratar, me pôr lá no terreiro, lá no quintal, porque eu sei que assim eu vou ser mais feliz do que aqui. E quando ele estava chegando, ele mandou um recado: eu estou voltando, fala para o papai que eu quero ser empregado da fazenda. O pai pegou a notícia e falou: meu filho está voltando, mata o melhor bezerro, chama os músicos, vai ter festa. Enquanto ele fala: papai me contrata como um funcionário, o pai dele saiu correndo pelo encontro com ele, deu um abraço apertado nele, agarrou o pescoço dele, beijou ele, falou: meu filho, você voltou para cá, eu estava te esperando. O irmão dele dentro de casa falava: esse teu filho aí, ó, gastou dinheiro com as prostitutas, agora o senhor recebe. Eu só não me deu nenhum cabrito até hoje, agora você deu um novilho para ele. Você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Deus não precisa ficar dando sinal para você. Deus não precisa ficar fazendo maravilha para você crer nele. Você já é dele mesmo. Deus não fica dando sinal para você, dá sinal para quem está lá fora, para ver se vem para cá. Você já está aqui. Que sinal que você quer? Se Deus não fizer um sinal, que sinal que você quer? O Espírito Santo está em você, que sinal? Não vai matar cabrito nenhum não. Vai matar a ovelha para quem está chegando, para ver se vem para perto de nós. Glórias ao Senhor.
Às vezes chega alguém quebrado, veio do mundo arrebentado, chega aqui, só dá o dom de língua, fala, isso não é Deus, é Deus. É Deus sim. É o filho voltando para casa e o irmão não quer. Esse teu filho aí, ó. É esse teu filho aí, né? Eu sou a luz e nós somos treva. É o que nós somos. O que falou os escribas e fariseus: tu testifica de ti mesmo, cara de pau. Tu testifica de ti mesmo. Testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro, não. Falando isso com Deus, porque você sabe, Jesus é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus desceu, e no ventre de um menino, o corpo de uma criança, entrou o Deus Filho. Aquele homem, o que tinha ali, era o Deus Filho dentro dele. É que Paulo fala, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós tocamos, Pedro fala, nós tocamos no verbo, na palavra, no Senhor, na palavra feita carne. Vocês que se acham tão importantes, olha o que ele falou com ele: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde que eu vim. Vocês não sabem, mas eu sei, porque tudo foi acertado lá em cima para ele descer aqui. Não foi um acidente de percurso, foi um planejamento, já anunciado há muito tempo. Davi falou: o Senhor vai levantar depois de mim um varão que será como o dia, quando o sol se levanta e não tem nuvem. E Moisés falou: o Senhor vai levantar um varão semelhante a mim, todo aquele que crê nele não vai morrer, não vai perecer. Os anúncios estavam feitos lá atrás. Isaías falou, parecia que ele era um homem tão sofrido, levou sobre si todas as nossas doenças, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens, tudo anunciado, mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam com a Bíblia na mão, mas não entendiam. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julga. A hora passou, eu sou o que testifico de mim, mas meu Pai também testifica. Olha como é que eles são arrogantes. Aqueles pequenininhos já tinham acreditado nele, hein? Mas os escribas, esse que fazia exatamente a escritura, escrevia o testamento, escrevia aqueles textos sagrados, estava na mão dele. Olha a pergunta ousada: aonde está seu pai? Cadê seu pai? Vocês não conhecem a mim, nem meu pai. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu vou me retirar daqui, vocês vão me buscar, não vão me achar e vão morrer no pecado. Ele estava dizendo: eu vou voltar. Aqueles galileus viram, ele apresentou-se entre eles, e de repente ele começou a subir, os galileus olharam para cima, sumiu lá no céu e sumiu. Eles ficaram só olhando, apareceram os anjos, falaram: o que vocês estão olhando aí tanto para cima? Esse Jesus que vocês estão viram subir, vai voltar. Pode ir embora para casa, que não vai ser agora não, vai demorar um bocado. E lá de cima, sabe o que ele fez? Acertou de vez toda a conta da igreja. Está tudo quitado. Agora a corte celestial toda aceita a nossa entrada como filhos. E ele enviou o Espírito Santo, que é para selar, é o selo. O Espírito Santo nos selou para a vida eterna. Vocês lembram quando eles estavam reunidos? De repente um ruído no céu, como se fosse assim um vento, e desceram labaredas de fogo, e elas foram distribuídas na cabeça de cada um, e à medida que eles foram recebendo, foram falando línguas. E até hoje o Espírito Santo faz a mesma coisa. Grande parte dos nossos irmãos recebe o dom de falar línguas, mas o importante é que receba o Espírito Santo. É esse que sela, Mas vou saltar para o final, porque a hora passou. Eu vou saltar para o final, porque não dá tempo de exortar essa palavra toda. Mas olha o que ele falou no final aqui: porque eles foram mais longe ainda. Irmãos, é tão blasfemo isso, né? Você é samaritano e tem demônio. Olha, meu Deus.
Jerusalém pagou caro, né? Israel pagou caro. 37 anos mais ou menos depois disso aqui, o exército romano não deixou pedra sobre pedra, não ficou nada lá mais, tudo foi destruído, porque ele tinha falado: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis juntar seus filhotes debaixo das minhas asas, mas vocês não deixaram. Eu não volto mais aqui, até o dia que vocês aprendem a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai chegar um dia que Israel vai ver o Senhor, mas não é agora, porque afinal Israel, eles continuam sendo o povo de Deus, ainda que tenham rejeitado o Messias. Ainda há uma promessa sobre eles. Nós somos companheiro deles, ainda que no tempo presente essa aliança não está concretizada, porque eles não aceitam o Messias por enquanto. Eles esperam a chegada do Messias. Só que o Messias já veio. Os irmãos sabem disso, né? E veio de um jeito tão simples, né? Montado num jumentinho, chinelo de dedo. Isso aí não convence nenhum judeu que o Messias chegou. Se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Aqui nós temos que entender uma coisa, mas não dá para exortar isso agora. O corpo nosso prova a morte, mas o espírito não. Nunca prova. Agora nós temos certeza que você tem demônio. Eles insistiram. Agora está certo que você tem demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Você disse que quem guardar sua palavra não morre? Porventura você é maior que Abraão? Olha que coisa. Abraão viu, Cristo esteve com ele, Cristo esteve com Josué. Vocês lembram quando Josué, no Manaim, saiu e encontrou com um varão com espada desembainhada na mão? Ele perguntou, porque Josué era homem de guerra, ele estava no meio de uma batalha, sei lá se é cedo. Eu não conheço todo soldado, eu não sei se é nosso, ou se é dos nossos ou se é contrário, porque se for dos contrários eu já pego a minha espada também. Eu não sou contra e nem sou a favor, eu não sou desse grupo aqui de baixo, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Bom, nesse caso eu vou abaixar minha cabeça. Ajoelhou e adorou ele. Era o rei que estava ali, era o rei. Nenhum anjo aceita adoração. Aquele dia foi. Vocês lembram quando chegaram 3 varões na tenda de Abraão? Bateu o olho neles, Abraão falou assim: ah, isso aqui tem uma coisa diferente aí. Adorou eles. Cristo estava ali. Cristo estava ali. Vocês lembram quando Abraão veio da matança dos reis? Na matança dos reis, quem encontrou com ele? Melquisedeque. E ele era um homem tão grande, detinha as promessas de Deus. Entretanto, ele, irmãos, olha que interessante, ele ofereceu dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque deu para ele pão e vinho, que é a simbologia da Santa Ceia. E Hebreus fala, esse Melquisedeque é sacerdote eterno, e nessa ordem de sacerdote eterno, o mais alto representante é Cristo. Por isso que ele falava, aqui ele fala, Abraão vosso pai viu o meu dia e ficou muito alegre. Não dá para entender. Você não tem 50 anos, você viu Abraão? Antes que Abraão fosse, eu sou. Não é eu era, eu sou. Moisés perguntou, qual que é o teu nome para falar para aqueles judeus que estão lá no Egito? Qual é o nome teu? Fala para mim. Eu falei, eu sou. Fala que eu sou, mandou você lá. Eu sou é o teu Senhor, o príncipe da tua paz. Aonde você for, por onde você passar, haja o que houver, Deus vai te ajudar. Vai te ajudar. Você foi chamado como filho adotivo e Ele nunca vai te deixar. Tem uns que não gostam de Deus, não aceita a palavra, e tudo quanto nós fizermos aqui, eu prego uma palavra aqui, daqui a pouco estão nos atacando na mídia. Sabe por quê? Porque não são de Deus. Não são. Tem uns que não são, nada está bom, tudo é ruim. Sabe por quê? É difícil falar isso, mas não sou eu que estou falando, é a palavra.
Não sou eu, não. Por que vocês não aceitam a minha pregação? Mas eu não vou pedir resposta a você, não. Eu mesmo vou responder. Ele falou forte, né? Vosso pai é o demônio. Vocês são filho do demônio. E vocês estão fazendo tudo o que vocês aprenderam junto com seu pai. Eu faço as coisas que eu aprendi junto com meu pai. E você faz as coisas que aprendeu com quem, irmão? E você, irmão? Com quem que as suas obras parecem? Com a do pai de cima ou esse caído de baixo? Oxalá que todos nós aqui tenhamos as nossas obras em Deus. Sejamos livres para caminhar nessa jornada eterna.